Olá, boa noite. Nada menos do que 5 times conquistaram essa noite a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. Nos 7 jogos que abriram a quarta rodada e que promoveram uma troca de líder. O Galo perdeu a sua invencibilidade, foi derrotado, e o novo líder é o Atlético Mineiro, é o Internacional, que venceu o seu jogo. E na próxima rodada, sábado à noite, Mineirão, Atlético Internacional. Olha como é que o campeonato ficou pegando fogo nisso aí. O Atlético acabou de ser derrotado agora por 2-1 pelo Botafogo, que até então não havia vencido nenhum jogo. Um gol de Luiz Fernando, o primeiro para o Botafogo, 1-0 aos 26 minutos do primeiro tempo. Aos 24 do segundo, Savarino acertou o travessão. Aos 31, o Bruno Nazário fez um gol, que seria o 2-0, mas a bola bateu no braço do Babi na jogada que antecedeu. O árbitro consultou o VAR e anulou o lance. Aos 42, Caio Alexandre fez 2-0 para o Botafogo e já tinha a vitória praticamente garantida, até que aos 51, já no último minuto dos acréscimos ali, o Igor Rabelo, ex-botafoguense, diminuiu para o Atlético, fez 2-1. Um jogo que dá esse alento ao Botafogo no Newton Santos e deixa o Galo um pouco no lugar ali, né? Ele não merecia perder pelo tanto de chances que criou, chutou 28 bolas a gol contra 11 do Botafogo. A diferença foi brutal, 28-11. Mandou bola no travessão, o Gatito defendeu muito mais bola do que o Rafael, mas o Rafael trabalhou um pouquinho também. O Botafogo, nas vezes que chegou algumas com perigo, porque o Atlético, ao jogar muito adiantado, como os times do Sampaoli fazem, deixou muito espaço e o Botafogo contra-atacou muito. Se fosse um time um pouco mais organizado, um pouco mais de categoria mesmo do que o Botafogo, o Atlético poderia se ver em maus lençóis, até pior ali, em piores lençóis, digamos assim. O Botafogo ganhou por 2-1, dá uma esquentada no campeonato. Porque no Beira-Rio, o Inter fez 3-0 no Atlético Goianiense. Gols de Musto aos 6 minutos do segundo, Thiago Galhardo aos 23 e aos 44 de pênalti. E o curioso é que o Potker foi expulso pelo Inter quando estava 1-0. E com 10 jogadores, o Inter ainda assim chegou ao segundo e ao terceiro gols. O Inter rouba a liderança do Atlético e os dois vão brigar direto. Olha como é que o campeonato está cheio de finais, digamos assim, o Campeonato Brasileiro. Num jogo que decepcionou a torcida que está em casa assistindo, a torcida do Flamengo, mais uma vez o time tropeça. Empatou por 1-1 com o Grêmio no Maracanã, injustamente, porque quem merecia vencer era o Grêmio. Jogou melhor, fez 1-0 com o PP aos 44, finalizando um belo passe do Alisson. Aos 43 do segundo, aos 40 do segundo, um pênalti. A bola bateu na mão do Kahneman, mas ele estava com o braço erguido, ele ampliou o seu raio de ação ali. Aos 43, o Gabigol cobrou, empatou e fez seu primeiro gol na volta do futebol. 7 jogos que ele estava sem fazer gol. A última vez foi em março. Ele fez um gol, um jogo injusto, placar para o Grêmio, que jogou melhor, mas o Flamengo conseguiu um empatezinho ali, que deu um alento, mas o Flamengo começa o campeonato meio manquitolando ali. Outro time que conquistou a primeira vitória foi o Palmeiras. Venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 1-0, um gol nos acréscimos. Lei do ex ali, teve muita lei do ex essa noite. Rafael Veiga, a sobra de bola na área, ele fulminou de canhota, 1-0 para o Palmeiras, que sua primeira vitória do campeonato, ele que vinha de 2 empates. O Atlético que chegou a ganhar as 2 primeiras, já vem de 2 derrotas, ainda está sem o Dorival Júnior, que se recupera da Covid-19. Corinthians também conquistou sua primeira vitória, ele que vinha de uma derrota e um empate, ganhou por 3-1 do Coritiba, na arena do Corinthians. Jogou desde os 15 minutos do primeiro tempo com 1 a mais, porque o Ian Sassi foi expulso, porque acertou uma cotovelada no jogador do Corinthians. O Corinthians, mesmo assim, teve dificuldades, encontrou, fez 1-0 com... teve um lance aos 27, que o jogo cobrou pênalti, o pênalti que realmente houve. O Wilson defendeu, o juiz mandou voltar, o VAR disse que o Wilson tinha tirado os pés da linha, o jogo cobrou novamente no outro canto, o Wilson defendeu. Impressionante. Mas aos 37, o Léo Natel fez 1-0 para o Corinthians, um gol de fora da área. Aos 42, mesmo com 1 a menos, o Coritiba continuou atacando. O Sassá fez 1-1, mas no segundo tempo o Corinthians sobrou fisicamente. O Jô aos 3 e ao Gustavo Silva aos 41, 3-1 Corinthians. Dá uma respirada boa no campeonato. Outro que venceu a primeira, vinha de 2 empates por 1-1 e de uma derrota na última, foi o Bragantino, que venceu o Fluminense por 2-1 num jogo de início alucinante. Menos de um minuto de jogo, Alejandro 1-0 para o time de Bragança.
Menos de 2 minutos o Nenê empatou. O gol da vitória do Braga só sairia aos 37 pelo Luiz Felipe. 2-1, ainda teve um pênalti marcado para o Bragantino, que o Alejandro iria cobrar, mas o árbitro depois consultou o VAR, foi anulado esse pênalti. Goiás perdeu para o Fortaleza em casa por 1-0, primeira vitória do time do Rogério Ceni também, que vinha de 3 derrotas no campeonato. Né? O Wellington Paulista, aos 8, fez 1-0 para o Fortaleza. Yuri César, quer dizer, aos 14 e aos 23 do segundo, 3-0. E o Jefferson, chute fora da área, cheio de curva, aos 34, 3-1, placar final. A rodada se completa nesta quinta-feira com Sport e Santos, São Paulo e Bahia e Ceará e Vasco. Lembrando que os visitantes Bahia e Vasco têm 100% de aproveitamento, ganharam as duas. Se eles ganharem amanhã, por acaso, vão jogar fora de casa, tudo bem. Mas se ganharem, eles se igualam ao Atlético lá naquele primeiro lugar e ao Inter também, porque eles vão para 9 pontos e se iguala a dupla Inter e Atlético. O campeonato está pegando fogo, está muito bom. É isso aí, meus amigos. Fiquem com a gente, até a próxima.